Muita gente pediu e muita gente perguntou a respeito da situação do mercado financeiro. Como é que lá em Seattle está aquecido? Principalmente o mercado de venda. Eu soube que aqui em Utah, por exemplo, tem muita gente que conseguiu aluguéis mais em conta, mas eu não ouvi informações a respeito da compra e venda de imóveis. Aí eu falei, eu preciso chamar alguém que realmente entende disso. E aí eu trouxe quem? Trouxe ele, Pablo Farias, uma sumidade na internet, um dos consultores mais respeitados a respeito do assunto quando se trata de mercado imobiliário. E ele aceitou meu convite, já está aqui, já está na ponta da linha aí, né? O mercado imobiliário ele ficou um pouco mais lento, as pessoas que, principalmente aquelas que queriam colocar o imóvel para vender e não precisa do dinheiro agora, ela deu tempo porque ela estava com medo de haver algum tipo de crash, né? O mercado baixar os valores dos imóveis. Só que as pessoas estão com a crise de 2008 muito fresca na memória. E não adianta comparar o que nós estamos vivendo com a questão do coronavírus com o que aconteceu em 2008. 2008 foi uma crise imobiliária. A crise que nós estamos vivendo agora é que as pessoas pararam de consumir, pararam de trabalhar, não tem nada a ver com a crise imobiliária. Pode afetar a área imobiliária? Pode, né? Mas tudo isso vai depender se não tiver algumas políticas no lugar para que isso não aconteça. Né? Por exemplo, em 2008, as pessoas ganhavam crédito muito simples, né? Você não precisava comprovar muita coisa, e por não precisar comprovar muita coisa, muita renda, você às vezes conseguia 2, 3 casas financiadas sem ter condições de pagar nenhuma. Hoje, esses empréstimos chamados de subprime, eles já não existem mais como era em 2008. Então, isso é uma das coisas que favoreceu com que o mercado estabilizasse de uma forma muito saudável. Então, em Orlando, os preços não baixaram dos imóveis na área residencial. Na área de temporada, porque tem que haver uma distinção, Paulo Sérgio, muito grande entre área de temporada e área residencial. Em Orlando, a área de temporada está sofrendo bastante e começou-se uma oferta muito grande, o que não está acontecendo na área residencial. Muitas pessoas começaram a colocar os seus imóveis para vender. Por que colocaram? Porque Disney fechado, Universal fechado, SeaWorld fechado, então as pessoas, muitos estão pagando as prestações dos seus imóveis. E lembra de uma coisa, todo imóvel de temporada, ele não é o seu bem primordial. O primordial é a casa onde você vive. Então aquela você não vai deixar de pagar, por isso que o mercado não baixou. Aquela não vai, você não vai passar tantas crises e você vai querer morar em algum local. Agora, a área de temporada, se qualquer crise que você passa, o que você vai fazer? Eu vou vender, eu vou deixar de pagar, alguma coisa você vai fazer com aquele imóvel. Então, provavelmente nós vamos ter uma queda de preço aí nos próximos meses na área de temporada. Agora, a área residencial, cara, tá muito bem. Eu só tomaria cuidado em investir em imóveis altos. Eu não colocaria meu dinheiro em imóveis acima aí de US$ 500 mil por enquanto na região de Orlando. Região de Miami, isso é uma outra realidade, mas região de Orlando eu tomaria cuidado aí com o que eu vou comprar acima de US$ 500 mil para ver como é que o mercado vai ficar. Até agora está muito sadio, Paulo Sérgio. Que bom, eu fico feliz pelo seguinte, isso é muito bom até de você explicar essa diferença, né? Dos dois tipos de imóveis, né? Mas uma dúvida, isso é a região de Orlando, não é? Tá, como é que fica, por exemplo, uma situação de uma cidade que não tem tanto turismo, como é Orlando, como é Miami, por exemplo, uma cidade como Boston, né? A situação é bem diferente, né, Pablo? O país inteiro está vivendo a mesma coisa. O que acontece? As áreas residenciais, elas estão saudáveis, né? As áreas residenciais onde as pessoas moram de fato. Os imóveis de investimento muito provavelmente estão sofrendo algum tipo de baixa no mercado, mas a área que a pessoa vive, onde as pessoas residem, o mercado está super sólido. Eu escrevi uma matéria, essa matéria foi parar na Veja, foi parar em alguns locais, e eu dizia 8 pontos o porquê que o mercado está tão saudável, né? Estoque de imóveis está baixo no país inteiro, as taxas de hipotecas nos Estados Unidos nunca estiveram tão baixas como estão agora. Pra você ter uma noção, você que é residente nos Estados Unidos e gostaria de comprar um imóvel, você consegue hoje um FHA pagando 2,85. Eu já tive cliente que conseguiu 2,85 de juros ao ano, se você tiver um bom crédito, comprovação de renda e tudo aquilo, né? Os empréstimos subprime caíram, que é aqueles das pessoas que não têm condições de pagar o imóvel financiado, mas mesmo assim aplicam para financiar o imóvel. Aqueles que não têm um credit score muito bom, as pessoas
Lembra que isso tem a ver com residente, nada com estrangeiro. Né? O financiamento para estrangeiro é outra coisa totalmente diferente. Mas no país inteiro, eu estudo muito sobre isso, o que tem mantido o preço dos imóveis no valor que era antes do que aconteceu da questão do coronavírus e que o mercado imobiliário está saudável, é esses pontos. Juro baixo, estoque baixo. Aí, hoje as pessoas têm muito mais patrimônio líquido, que a gente chama de equity nas casas, né? Então, tudo isso favorece com que o mercado esteja saudável. Então, até agora, até o momento, o mercado está saudável. A única coisa que eu me preocupo, Paulo Sérgio, sabe o que é? As pessoas que deixaram de pagar os seus financiamentos agora, né? Ganharam aquele break do governo ali. A gente não está sentindo nenhum tipo de impacto ainda com isso, porque os bancos pagaram, algumas pessoas ativaram, mas talvez isso... Eu vou manter o olho e eu gosto sempre de deixar as pessoas informadas, eu não estou nem aí, eu sempre digo para as pessoas que me seguem lá no YouTube. Se me compra comigo ou se não compra, eu vou falar a verdade e como é que as coisas funcionam. Então, eu vou manter o olho, mas até o momento não estou vendo nenhum tipo de consequência. Mas, se o rombo foi muito grande de pessoas passando sem necessidade, o cara tem dinheiro para pagar, mas ele falou, não, eu vou tomar benefício. Sabe aquele negócio, eu vou pegar um empréstimo mesmo que eu não precise? Se ele fez isso e for um número muito grande, a gente pode sim ver um ajuste imobiliário em alguns locais do país e em alguns locais talvez uma queda de preço considerável. Olha só, aliás, até a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente a respeito disso, mas eu tenho uma pergunta aqui, o Eduardo Braga fala o seguinte, aqui em Miami, o aluguel está caindo muito o preço, porque a crise afetou a construção e é uma queda de mais ou menos 86%, que ele diz aqui. As pessoas estão dividindo apartamentos por causa da crise, né? E isso era uma pergunta que eu ia fazer. O aluguel está caindo absurdamente. Aí você vem com essa situação das pessoas buscarem os benefícios do governo, etc., e ir postergando o pagamento. A gente pode esperar, de repente, uma crise tão ruim quanto de 2008? Ou é algo completamente diferente, Pablo? Não acredito, porque os números dizem o contrário. A questão de aluguel em Miami está baixando. Eu não acredito que seja 80 e poucos %. Eu não recebi esse dado ainda. Olha que eu sou muito bem antenado. Aqui em Central Flórida, o aluguel manteve a mesma coisa. A gente não viu baixa de valor de aluguel ainda. Sul da Flórida, talvez a gente possa ver uma baixa maior. Lembra o seguinte, normalmente, as maiores baixas vão acontecer nos imóveis de valores mais altos e nos aluguéis de valores mais altos. Tá? As pessoas não deixam de morar. Né? Então as pessoas precisam morar. Eu tenho que ver isso. Eu não vi ainda região do sul da Flórida baixar o valor do aluguel dessa forma, não. Né? Pode ser, como eu falei, pode ser que a gente vá passar por um ajuste de valores se os bancos não receberem injeção de dinheiro nos bancos por causa desses valores que eles estão pagando. Porque lembra, quando você deixa de pagar uma prestação, alguém tem que pagar. O banco paga e ele fica sem caixa. Então, se ele não receber dinheiro do governo para cobrir aquilo, o que ele vai fazer? O banco não está nem para você, o negócio dele é ter dinheiro em caixa. Aí ele vai querer criar uma bolha imobiliária. Só que existem tantos estatutos que hoje, cara, tá muito tranquilo, a gente tá muito estável o mercado imobiliário. Até para corrigir, esses 86% de queda é na questão da construção, né? Não é que teve 86% de queda no valor do imóvel, né? Então, até para a gente falar, Pablo, quem está aqui agora, né? Quem está justamente nesse momento aqui nos Estados Unidos, que não estava pensando agora em comprar a casa, mas tem sua reserva, está guardadinho, ainda tem condições de pensar, a situação, por exemplo, na cidade dele está começando a melhorar, dá para começar a pensar em fazer esse tipo de investimento? Ou você ainda teria um pouquinho mais de cautela e falar, não, peraí, espera mais um pouco, vamos ver como é que vai lidar, ou de repente a hora é agora? Eu dou o conselho seguinte, você quer tomar benefício dos juros muito baixos que nós temos hoje. Como eu falei, tem FHA conseguindo aí a 2,85. Eu não me lembro disso, de juros tão baixos dessa forma. Então, se você quiser tomar benefício disso agora, é um momento bom para você. A única coisa que eu teria cuidado são com imóveis de valores altos. Por quê?
A gente tem uma margem, uma parcela da sociedade que compra imóveis até 400 mil dólares, até 500 mil dólares. Quando você sobe de 500 mil dólares para lá, nós estamos entrando numa outra camada da sociedade. E essa camada da sociedade você vai ter uma liquidez maior. E normalmente quando você demora, desculpa, uma liquidez pior. E normalmente quando você demora a vender o imóvel, o proprietário, se está precisando de dinheiro, ele começa a entrar em desespero, ele baixa o valor do imóvel. Quando ele baixa o valor do imóvel, ele vai criando um buraco aí na estabilidade imobiliária. Então, se você quer comprar, tem que comprar uns imóveis com valor um pouco mais baixo. Os com valores um pouco mais altos, eu daria uma analisada melhor. E mesmo comprando os imóveis com valores um pouco mais baixos, o meu conselho é o seguinte: se você quer aproveitar do tempo que nós estamos vivendo, procure os imóveis que estão há muito tempo no mercado. Aí é o profissional que vai te ajudar. Imóvel está há muito tempo no mercado, você sabe que você tem um poder de negociação maior, ainda mais com a situação que nós estamos vivendo. Então tem gente que às vezes está passando dificuldade financeira por causa do coronavírus, muitas empresas fecharam, muitas pessoas não estão ganhando dinheiro. Então se esse cara está de fato precisando de dinheiro, e o imóvel está há muito tempo no mercado, esse sim você pode tomar benefício aí numa situação como essa. Por isso que eu sempre falo, ó, não adianta você fazer as coisas de qualquer jeito, com qualquer pessoa. A gente sabe que o mercado imobiliário aqui é muito, e se a gente for pensar em negociação, muito diferente do Brasil, por exemplo. Então, assim, tem que procurar uma pessoa de confiança. Por isso que eu acho que a gente até está dando uma dica. O Pablo está aí para ajudar você, né, nisso. Lembrando que tem muito aquilo de ser específico, tá? E até vou perguntar para o Pablo nessa situação. Qual é o trabalho, né, do consultor imobiliário nessa hora? E para começar, vamos supor que eu vá comprar minha casa agora, né? Eu até nem tinha combinado isso com o Pablo, mas já vou pedir para ele dar essa consultoria no ar agora para as pessoas. Vou comprar minha casa agora, tá? Qual é o meu primeiro passo, Pablo? Além de encontrar um profissional que vai me indicar e que vai me mostrar os imóveis. Olha, o primeiro passo, na minha opinião, é consultar um agente financeiro, se você vai financiar esse imóvel, para ver o teu budget, né? O que você pode pagar. Então esse é o primeiro passo. Você vai analisar qual a sua situação, como é que você está, qual o valor que você pode pagar, qual o valor do imóvel. Quando você descobriu isso, aí você tem lá um limite de 400 mil dólares. Não vá para 400. Vamos começar a olhar imóveis de 250. Se os imóveis de 250 não te agradam, porque lembra, nós estamos passando tempos difíceis, não sabemos quanto tempo vai durar isso tudo. Certos estados a economia começou a abrir, então você precisa ter um pouco de paciência aí. E aí você começa então, Pablo, esses de 250 a 300 não me atendem. Aí você vai subindo, beleza. Depois, nós vamos procurar imóveis que têm um poder de barganha maior. Se esses imóveis não te agradam, aí sim a gente corre para imóveis um pouco melhor. Outro detalhe, eu sempre digo isso, independente se você tenha filho ou não, comprar imóvel, nós estamos falando de imóvel residencial, em locais onde as escolas têm notas boas, ele é imprescindível, porque você vai ter valorização e você vai ter uma liquidez maior do teu imóvel. Isso é muito importante. Em tempos de crise, se você não tem dinheiro na mão, você passa apertado. Então, se você tem um bem e precisa desfazer dele, tem que fazer uma boa compra, porque você ganha dinheiro é na compra e não na venda. Então, tem que tomar cuidado com a questão das escolas. Comprar um local onde tem escolas boas. E tomar muito cuidado com ofertas mirabolosas, né? Principalmente na área de temporada aqui, tem pessoas que oferecem rios de dinheiro que você vai ganhar por mês. Eu sempre disse isso, eu sou um cara que é considerado o cara que é contra a casa temporada. Eu não sou contra a casa temporada. Eu só acho que casa temporada tem um cliente certo. Quem é? Aquele que quer utilizar e quando não estiver usando, deixar ele gerando algum tipo de renda, né? Só que a remuneração é tão grande em contrapartida ao imóvel residencial que muitos corretores ou muitos agentes imobiliários, o que é que eles fazem? Ele tenta te pressionar e passar falsos números de que as coisas são Disney, né? Ou seja, fantasia. Até foi ótimo você ter falado disso. Sabe por que foi ótimo você ter falado sobre isso, Pablo? Pelo seguinte, muita gente às vezes investe numa coisa às cegas. Tá lá no Brasil e acaba comprando aqui. E aí cai naquela do cara do canal que, mas olha só, e aí que eu tenho para você o melhor negócio porque eu apareço com um monte de patrocinador aqui, eu sou do bem, eu vou fazer.
as famosas assessorias. É nessas horas que você acaba se dando mal. Se você quer realmente, procure o profissional, procure saber a respeito desse profissional por outras pessoas. Não vá na cola dessas pessoas que estão te entregando, às vezes, porque ele está ganhando dinheiro e indicações, que você vai se dar mal lá na frente. E Pablo, como que a gente descobre que a gente não está caindo em roubada? Por exemplo, quem está no Brasil e quer investir aqui, principalmente na situação, por exemplo, das vacation homes, por exemplo. Olha, eu sempre digo para as pessoas até que me seguem lá no canal, digo o seguinte: Estados Unidos é um país que, quando você vive no Brasil, você vem para cá, ele te ilude. Ele te dá a impressão de que a vida é perfeita aqui nesse lugar e que não existem problemas e que as ruas todas são maravilhosamente limpas. Por exemplo, o cara chega do Brasil e vai andar em Kissimmee, que é a região ali perto da Disney, ele fica apaixonado. Poxa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, eu quero morar aqui. Mas é uma região que não é um foco residencial, somente em volta da Disney. Ali são pessoas que vão morar de temporada. Vêm, ficam um tempo e vão embora. Ou seja, a escola não tem um sistema muito bom, tem um trânsito muito pesado, os impostos são mais altos. Então, tomar cuidado com esse encantamento que a América traz. Esse é a primeira coisa. Por quê? Senão você vai entrar num hotel e vai sair de lá com timeshare na mão, aquele tempo compartilhado, que o cara tentou te vender aquilo dizendo que você ia ganhar um pacote onde você ia ter um imóvel. Não, não é imóvel. Então, todas as decisões emocionadas nos Estados Unidos, provavelmente você vai perder dinheiro. Eu sempre digo isso. Casa de temporada. Qual que é o propósito da casa de temporada? É gerar dinheiro para você com pessoas que querem ficar com tempo curto. Só que, se você não tratar isso como um negócio, ou seja, dedicar 100% do seu tempo para esses imóveis, criar perfil, colocar no HomeAway, no Airbnb, ou seja, não é só simplesmente comprar e largar na mão de uma administradora, porque não vai te dar tanto retorno e as despesas vão ser altas. Então, o imóvel, o propósito número 1 de temporada é usar e quando for embora deixar alugado, e nem todos pagam as suas despesas. Porque tem gente que promete que além de pagar as despesas vai te sobrar dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, Paulo Sérgio, que é muito importante. Tem um condomínio, vou dar um condomínio só para você ter uma noção, chamado Magic Village em Orlando. O condomínio é fantástico, as casas são lindas, é tudo muito bonito. Eu tenho um cliente que em 2014 comprou uma casa lá, não foi comigo, comprou direto com eles ali, e como eu digo, como a remuneração é maior, a comissão nessas áreas são 10% normalmente. Nas áreas residenciais são 3%. Então a discrepância é muito grande, por quê? Porque as pessoas querem te incentivar a comprar aquele imóvel e ele não tem características tão boas quanto a área residencial. E o cara comprou um imóvel lá por 345, ele gastou, não, desculpa, 385, ele gastou $40 mil para mobiliar esse imóvel e está vendendo esse imóvel hoje, depois de 5 anos, mobiliado por $340 mil, $335 mil. Ou seja, houve uma desvalorização e isso é uma realidade muito notória aqui entre os imóveis de temporada. Você vê que as pessoas compram e há desvalorização. Já na área residencial, eu desconheço imóvel que você vê desvalorização dessa forma. Normalmente tem a valorização. Então isso é um cuidado que você deve tomar, né? Tem que tomar cuidado quando a galinha está pintada demais de ouro, né? Tem que dar um passo atrás e tomar a decisão depois. Olha só, é por isso que a gente tem que falar realmente com quem entende disso. Ó, tem uma pergunta aqui, o Eli Coelho, quando você disse, inclusive, a respeito dessa questão de não investir em algo de alto valor, né? Ele pergunta o seguinte, 350 mil é algo de médio valor? Ainda vale fazer esse tipo de investimento, no caso 350 mil? Eu diria que $500 mil é um divisor de água aí em regiões como Central Florida. Já na região do sul da Flórida, porque isso é muito regional, depende muito de onde você está. Por exemplo, que $500 mil você não começa nem a brincar na Califórnia, né? Então, $500 mil seria um divisor de água na região de Central Florida. Se você vai comprar alguma coisa acima de $500 mil, teria que ter uma análise muito legal em cima do que você quer comprar. Na região do sul da Flórida, eu diria que acima de $800 mil a $900 mil, a gente já está começando a entrar numa área onde a liquidez vai ser bem pior. Então,
tem que tomar esses cuidados. O estudo tem que ser feito para a região. Tem regiões aqui, por exemplo, você vai para Tampa, para Riverside ali, você vai para aqueles pedaços em volta de Tampa, e a média do valor das casas ali é 210, 220, 230 mil dólares. Então lá é outra realidade, né? Então tem que ser feito um estudo conforme a região. Não dá para dar um número concreto aqui. Eu tive algumas informações também que em Miami já é possível encontrar alguns apartamentos de frente, com vista, na realidade, seja para o intracoastal, seja para o mar, já a partir de 180 mil dólares. É um bom investimento, né, Pablo? Depende. Porque às vezes você compra um apartamento de 200 mil dólares e o condomínio custa 2 mil por mês. Né? Então tem que tomar um cuidado. O que mais tem em Miami é prédios onde tem vários apartamentos à venda, que é maravilhoso, o cara vai lá, é aquilo que eu te falei, é a emoção, né? Somente o brasileiro chega aqui, ele fica emocionado com o que vê. Então, o cara chega ali, mas as despesas do apartamento são altíssimas, o condomínio, o property tax, que é o IPTU, e você tem que tomar cuidado com isso, porque aí você vai casar, vai ser um elefante branco. Eu tenho clientes que têm imóveis ali lindos na frente do mar, e está muito tempo tentando vender porque o condomínio é 1.800 dólares por mês. Pablo, deixa eu aproveitar aqui para te perguntar uma coisa. Muito obrigado, aliás, por você ter atendido o nosso convite. Eu sei que a gente está num horário até um pouco mais avançado do que o horário que a gente tinha combinado, mas assim, eu acho que até para a gente encerrar, né? Qual a dica que fica então? Duas. Uma, para quem está no Brasil, né, e quer investir aqui, e para quem está aqui e quer investir. Eu sei, a primeira, procurar alguém que realmente entenda e que possa te auxiliar. Mas, além disso, qual que é a dica que fica para esse momento, então, aproveitando essa situação do mercado imobiliário aquecido? Sim. Planejamento do que você quer, né? Planejamento do que você quer e budget, tá? Depois de planejamento do que você quer, budget, aí você fazer uma análise das possíveis possibilidades que você teria. Né? Eu digo isso porque algumas pessoas querem morar no sul da Flórida, quer morar na Flórida, mas o desejo dela é morar no sul da Flórida. Aí ela vai ver que no sul da Flórida o property tax custa 2% do valor do imóvel. Aí vai ver que o hazard insurance, porque a incidência de furacão é bem maior, lá, em vez de custar 600 dólares em uma outra região, por exemplo, como em Palm Coast, por exemplo, que está perto da praia também, que é 600 dólares de uma casa, lá vai custar 5 mil e poucos dólares daquela mesma casa. Então, você precisa fazer um estudo com um planejamento muito bem feito, com o budget certo e tentar não ultrapassar o teu budget e tomar cuidado com a situação que nós estamos vivendo, como eu falei. Tomar cuidado com imóveis que tenham valores altos de despesas mensais e imóveis que tenham os valores em si alto, né? Imóveis que ultrapassam aí a média que a maioria das pessoas compram esses imóveis. Mas é uma época boa, Paulo Sérgio, para comprar imóvel. Quem está precisando comprar o seu imóvel agora? FHA, com Regular Conventional, que são os financiamentos convencionais normais aqui nos Estados Unidos, os juros estão muito baixos. E tentar tirar proveito aí da oportunidade de algumas casas que estão há muito tempo no mercado. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria colocar no ar os contatos do Pablo para quem quiser conversar depois com ele em separado. Chama ele, esse número eu imagino que é o WhatsApp dele, o 407-398-4262. E você pode mandar aí também pablo@meucorretornaflorida.com. E eu imagino que o meucorretornaflorida.com já é o site para você conhecer. E você pode procurar Pablo Farias na América, que você vai encontrar simplesmente todas as casas maravilhosas, lindas e sensacionais que você vai ficar com gosto de comprar e por preços incríveis que você fala assim, não, o Pablo tá me enganando, é mentira isso daí. E na realidade não é de verdade, tá lá. É impressionante o mercado imobiliário. Então, Pablo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olha só, Eduardo Braga disse aqui, ó, em Kissimmee consigo casa de 2 quartos por 250 mil dólares. Ok, vamos ver, né? Pode falar aí, Pablo, vamos lá. Não, você estava dizendo que em Kissimmee você consegue casa até de 4 quartos por 250 mil dólares com piscina. Tá vendo só? Viu a diferença, gente? Você falou aqui de 2 quartos por 250 mil dólares e a gente tem um Pablo falando que com 4 quartos você encontra também. Pablo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, tá? Espero que você possa participar mais vezes.
Muito obrigado, Paulo Sérgio, muito obrigado a todos e parabéns pela audiência e pelo programa aí.